Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, but I'll be there for you when the rain starts to fall. Depois de 739 anos, Foi há 84 anos. estamos aqui falando sobre a regência do Brasil e suas revoltas. Tem gente que não supera, não é mesmo? O período regencial aconteceu de 1831 a 1840. Tudo começou em 7 de abril de 1831. Dom Pedro I jogou a coroa para seu filho, Pedro de Alcântara, e se ficou para Portugal. Entretanto, ele era apenas um brotinho de 5 anos, e segundo a Constituição de 1824, o Brasil deveria ser governado até o brotinho ficar maior de idade. Entre 1831 a 1840, o governo esteve na mão dos agentes, homens escolhidos pelas poucas pessoas que tinham money. Rica! E houve duas agências, a Regência Trina e a Regência Una. Porém, em 1840, os parlamentares consideraram que Pedro de Alcântara, apesar de ter apenas 14 anos, poderia ser considerado maior de idade. E, gente, nem idade para ter pelo no peito ele tinha, né? E em julho de 1840 foi aplicado o golpe, não da Dilma, galera, o da maioridade. E o seu filhinho governou de 1840 a 1889, com o título de Dom Pedro II. Irmãos do céu, após toda a volta de Dom Pedro I a Portugal, o Brasil passou por um período de grandes tretas na política. Eram vários grupos sociais e políticos pistolas com a situação do país, que tentaram mudar a condição em que viviam por meio das revoltas. Galera, as causas desse movimento variavam demais, como os Sentimentos são anti-lusitano, rebeliões querendo voltar com o poder de Dom Pedro I, revolta de escravos e as grandes rebeliões separatistas. Aconteceram as revoltas anti-lusitanas. Todo mundo já sabia que os portugueses mandavam na porcaria toda, e a população mais pobre, como sempre, se ferrava. Os grupos mais abastados quase sempre apontavam os lusitanos como os causadores pelas crises econômicas ou políticas no Brasil. Com o retorno de Dom Pedro, a lusofobia no país cresceu ainda mais. Por exemplo, no Recife, a gente já percebe a criatividade do brasileiro com o nome da revolta Setembrada, onde a população e soldados exigiam ações que limitassem a presença de portugueses no comércio, nas finanças, nas forças armadas e acabaram assassinando vários lusitanos. A situação de carência e a falta de money causaram um rebuliço em maio de 1834, no Mato Grosso, onde um grupo de brasileiros, contando com o apoio de um deputado, assassinou cerca de 100 comerciantes portugueses que moravam na cidade. O movimento ficou conhecido como Mata Bicudo, já que os portugueses eram apelidados carinhosamente de picudos. Sendo as revoltas anti-lusitanas, ocorreram os restauradores. Se uma parte ficou satisfeita com a saída de Dom Pedro I, outra queria o seu retorno ao Brasil e pegasse a coroa de volta. Em todo lugar tem gente do contra para acabar com a palhaçada, né? Retornando ao pensamento, essas pessoas eram chamadas de restauradores, que tinham uma fidelidade pessoal com o ex-imperador. Em caso de admiração pessoal, existiam grupos organizados, esquematizando o retorno do imperador, como o movimento da Abre Lava. Já percebemos que é um nome lindo para revoltas, né? Onde os portugueses ricos temiam por suas vidas, seus poderes e por medo de perder privilégios ou por insegurança. Nesse caso, os portugueses ricos de Recife tentaram recuperar o poder perdido na cidade e realocar Dom Pedro I no trono. Já em março de 1833, em Ouro Preto, Minas Gerais, um grupo de restauradores com apoio de militares conseguiu depor o presidente da província mineira e implantar um novo governo provisório que durou um pouquinho mais de um mês. O movimento chamado Revolta do Ano da Fumaça, e olha que isso sim que é nome de revolta, viu? Com a morte de Dom Pedro I, em 1834, os grupos restauradores quietaram faixa. Sem deixar de falar das revoltas dos escravizados. Muitos não questionavam a escravidão em si, mas defendiam melhores condições de vida e eram contra os excessos de castigos físicos.
Em 1838, em Vassouras, no Rio de Janeiro, um grupo de escravos se rebelou depois de um capataz ter matado a tiro um cativo que saíra sem autorização da fazenda de café onde trabalhava. A rebelião espalhou-se pela região. 300 escravos fugiram e o líder do movimento, Manuel Congo, acabou preso e condenado à morte. A maioria dessas revoltas tinha uma grande influência da Revolução Haitiana. E Carrancas, em 1833, foi a maior rebelião escrava de Minas Gerais, liderada pelo líder africano Ventura Mina, na qual os cativos mataram o filho do dono da fazenda onde trabalhavam e dirigiram-se a outras 2 fazendas. Na primeira fazenda, mataram 9 pessoas e na segunda enfrentaram uma forte resistência e depois se afastaram. Ventura Mina morreu naquele rebuliço, onde era faca no zóio e sangue na mão. A revolta deu medo na elite escravocrata do Brasil, onde botaram lei de pena de morte aos revoltadinhos que mataram seus senhores e parentes. A Revolta dos Malês, uma das principais revoltas de escravos do período imperial, aconteceu em Salvador, em 1835, na capitania da Bahia de Todos os Santos. Foi a rebelião de escravos de maioria muçulmana. Os malês eram negros de origem islâmica que formaram o Levante. Após várias tretas, os rebeldes foram detonados e de início a violenta repressão contra os africanos e afro-brasileiros que viviam na cidade. E os responsáveis foram punidos e 4 deles bateram as botas. Em 1834, no fim da regência trina e sua troca por uma regência una, o primeiro regente tomou o poder em 1835, em meio a uma grande crise com o Brasil, tomado por diversas rebeliões como a Farroupilha, ocorrida em 1835 e 1845. A revolta levou as províncias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina a proclamarem 2 repúblicas independentes do governo imperial. A Cabanagem foi uma revolta popular e social ocorrida durante o Império do Brasil, influenciada pela Revolução Francesa na antiga província do Grão-Pará. Já a Sabinada foi uma revolta autonomista de caráter separatista transitório, tendo ocorrido de 1837 a 1838. Ocorreu na província da Bahia, à época do Brasil Imperial. Seus líderes foram o médico e jornalista Francisco Sabino e o advogado João Carneiro da Silva. A Balaiada, chamada ainda de Guerra dos Bem-Te-Vis, foi a mais longa e numerosa revolta popular ocorrida no Maranhão, entre os anos de 1838 e 1841. Com as revoltas, o temor de muitas pessoas era que esses movimentos acabassem levando ao fim da escravidão ou até mesmo à fragmentação do Brasil. Assim, cresceu ainda mais a ideia de emancipar Pedro de Alcântara, com apenas 14 anos. Os defensores dessa proposta acreditavam que somente uma pessoa forte de poder seria capaz de colocar o império de volta aos trilhos. Com a aprovação da Balaiada e da Farroupilha, a campanha foi às ruas, conseguindo o apoio da população, da Câmara e do Senado. E Pedro de Alcântara foi declarado emancipado, recebendo o título de Dom Pedro II. Sua coroação ocorreu em 1841, tendo somente saído em 1889, quando foi proclamado a República. E resumindo, isso aconteceu. Desliga! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Para apagar! Gente, valeu! Muita gente vai cantar aí, muito CMC aí. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!